2 Coríntios 4, 16 ao 18, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando para as coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Amém? Glória a Deus. Fala assim comigo: Senhor, abre os meus ouvidos para eu te ouvir. Abre os meus olhos para que eu possa te ver. Abra o meu coração para que eu possa te sentir. Abra o meu entendimento para que eu possa entender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora com a sua boca você glorifica a Deus e com as suas mãos aplauda a Ele. Vamos pedir nossa colaboração. Aleluia. Glória a Deus. Hoje quero falar sobre vida eterna. Quantos aqui acreditam na vida eterna? Aleluia. Quantos estão aguardando ardentemente a vida eterna? Amém. Quantos querem ir para a eternidade agora? Então, o título dessa mensagem, dessa noite é De Volta para o Futuro. Este é o título da mensagem dessa noite. Quero falar sobre vida eterna. Você tem pensado na vida eterna? Você levanta de manhã e pensa na vida eterna? Quando você pensa na vida eterna, o que você sente? Você levanta de manhã ou durante o dia, você fala: poxa, eu estou nesse mundo. A linguagem bíblica: oxalá que Jesus voltasse agora. Quando nós pensamos mais na vida eterna? Quando a situação está difícil. Quando o sapato aperta, daí fala: mas seria bom se Jesus voltasse logo. Quando tudo está bem, está tudo bem. Alguém diz assim, um dia eu estava com um amigo meu andando ali na região de São José dos Pinhais, tem um Aras ali, e na região rural, tudo asfaltado, no meio daquele sítio, coisa mais linda, grama, cachorro, cavalos bem tratados. Ele falou assim: rapaz, o dono dessa fazenda acho que não quer nem morrer, né? Porque tem tanto dinheiro, tudo bem, está tudo certo, não quer nem morrer. Porque viveram aqui e agora, muitas vezes não dá desejo da vida eterna. Se tudo vai bem, quem vai ousar pensar na vida eterna? Só louco como eu e você. Só pessoas que entendem que não é deste mundo, que não pertencem a este mundo. E falar em vida eterna é interessante, isso enche meu coração quando eu falo em vida eterna. Você já fez oração, fala assim: Jesus, volte logo. Nós cantamos, mas lá na tua intimidade com Deus, você já pediu para Ele voltar logo? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse tem que ser o nosso clamor todo dia. Todas as manhãs nós temos que clamar para Jesus voltar logo. A vida eterna é uma realidade. Mas existe uma situação que diferencia de homens que estão na terra, vivendo tudo bem, daqueles que têm o desejo de ir para a eternidade. Mas é interessante uma coisa, que grandes homens da história tiveram a sua fama, o seu sucesso, o seu reconhecimento, a sua glória, somente depois que morreram. E muitos tiveram suas obras reconhecidas, tiveram notoriedade, só depois que passaram dessa para melhor. Quantos tiveram obras, pinturas, esculturas reconhecidas, só depois que já morreram? Depois de 100 anos, alguns depois de 100 anos, foram reconhecidas as obras
depois que eles faleceram. Algumas pessoas têm ainda até o seu nome nas ruas, mas é só depois que morre, né? O reconhecimento é depois que morre. Os ingleses, eles queimaram Joana d'Arc. Por ela ser, eles consideraram ela herege, consideraram ela uma bruxa. E entre a multidão, quando eles estavam ali queimando ela, tinha um inglês que ele jurou que ia lançar um pedaço de lenha no fogo quando ela estivesse sendo queimada. Mas ele disse assim: tomara que minha alma estivesse onde está a dessa mulher. E um dos secretários ali do rei da Inglaterra, quando estava indo embora do lugar onde Joana d'Arc foi queimada, ele saiu dizendo: estamos todos perdidos porque queimamos uma santa. O reconhecimento de Joana d'Arc foi depois que eles queimaram ela. E depois de muitos anos, e inclusive hoje ainda se fala em Joana d'Arc, o reconhecimento. Por que isso? Porque algumas vezes a majestade de um mártir se manifesta no momento de sua morte, somente no momento de sua morte. Quem já não presenciou um velório em que as pessoas unânimes falam: poxa, mas era uma pessoa boa. Era uma pessoa tão boa, não poderia morrer agora. Mas às vezes não era tão boa assim. Mas depois que morre, todo mundo vira santo. Todo mundo vira bom, porque ninguém vai falar mal do morto. Mas com Jesus tem uma diferença. Jesus, quando ele veio ao mundo, o mundo nunca mais foi o mesmo depois que Jesus veio a este mundo. Você pode dizer amém? Amém. Depois que Jesus nasceu, nunca mais este mundo foi o mesmo. Com a história de Jesus, Jesus também mudou a história da humanidade. E somente Ele. Porque tantos outros que fizeram histórias localizadas, ou que já foram esquecidos, mas Jesus, Ele fez história, Ele continua fazendo. Porque Jesus, mesmo após a sua morte e ressurreição, Ele tem impactado o mundo. Jesus nasceu, o nascimento de Jesus já impactou o mundo. Já mexeu com a estrutura política, já mexeu com a estrutura religiosa, já mexeu com a sociedade como um todo quando Jesus nasceu. Jesus nasceu para mexer com a história. Não só da humanidade, mas a minha história e a sua história. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo para mudar a nossa história, para impactar a nossa história. Jesus, ele continua mudando a nossa história, ele ressuscitou. E por isso que nós temos a esperança da vida eterna. Como diz o hino, nossa esperança é sua vinda. Nossa esperança é sua vinda. Você pode cantar? O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Aleluia! Fiz quase igual o R.R. Soares agora. Essa é a certeza que nós temos. E porque ele ressuscitou. Você tem dúvida que ele ressuscitou? Você tem certeza que ele ressuscitou? Aleluia! Eu creio que ele ressuscitou. Ele está vivo. O pastor presbiteriano Timothy Keller, ele diz assim que 3 linhas fundamentais evidenciam que ele ressuscitou. Primeiro, o sepulcro vazio. O sepulcro vazio mostra que Jesus ressuscitou. Segundo,
as testemunhas oculares, as pessoas que viram que ele ressuscitou, que depois de Cristo ressurreto tiveram contato com ele. E terceiro, que ele ressuscitou e continua impactando a vida dos seus seguidores. Ele está impactando a sua vida ainda? Há quase 2000 anos que ele ressuscitou. E ele continua impactando a história da humanidade. E todos aqueles loucos por Jesus, que entregam a sua vida para Jesus e por Jesus, acredita que ele ressuscitou. E por acreditar que ele ressuscitou, acredita que existe vida eterna. Acredita que um dia nós voltaremos para o céu, para o nosso lar, para a nossa casa. Mas como ter certeza que nós vamos voltar para o nosso lar? Como ter certeza da volta para o futuro? Tem alguém aqui que tem dúvida da sua, não precisa ter sua mão, da sua vida após a morte? Tomara que não tenha ninguém, mas se você tiver dúvida, eu não tenho certeza, se eu morrer hoje eu vou para o céu. Eu quero que você saia nessa noite com a convicção da sua salvação. Eu tinha preparado a mensagem como um sermão presbiteriano em 3 pontos. Aí estava ali na sala de oração, aí veio a mensagem, inverter os pontos. Então Deus sabe o que Ele quer falar nessa noite. A gente prepara uma introdução, prepara uma coisa, mas chega na hora, Deus ele vai mudando, porque Ele é o dono e nós entregamos tudo para Ele. Mas como ter certeza da nossa vida eterna? Primeiro, creia no Filho de Deus. Tenha fé para crer no Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós precisamos crer. Se você não crê totalmente no Filho de Deus, creia. Às vezes nós falamos que nós cremos, mas a nossa prática às vezes não mostra que nós cremos tanto assim. Parece que tem dia que nós temos dúvida que o Filho de Deus está conosco. E qual foi a promessa que Ele nos fez? Antes dele subir ao céu, Ele disse, olha, não esqueçam, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Eu estou com vocês. Vocês não podem esquecer disso. Foi a promessa que Jesus nos fez. A palavra do Senhor nos diz em João 3,36, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Como ter vida eterna? Como ter vida eterna? Crer no Filho de Deus. Vou perguntar se responde. Crer no Filho de Deus? Como ter vida eterna? Crer no Filho de Deus. Então, primeira coisa, para ter a vida eterna, nós precisamos crer no Filho de Deus, porque o versículo continua dizendo, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Deus deu o seu Filho, o único Filho, para morrer em nosso lugar, para tirar a ira dele que estava sobre nós, para tirar o pecado, para tirar a raiva que ele tinha de ser humano, a inimizade, para reatar a amizade com ele. Deu o Filho dele, ele derramou sobre o Filho dele toda a ira, que era para ser derramada em nós, para que nós pudéssemos ter vida. Por isso nós precisamos crer no Filho de Deus, ter fé para crer no Filho de Deus. Então creia no Filho de Deus, Jesus Cristo. Como ter certeza da volta para a nossa casa? Aceite ser amado pelo Pai Eterno. Tem pessoas que vivem como se o Pai Eterno não estivesse presente mais. Tem pessoas que não aceitam ser chamados de filhos. Não aceitam a paternidade de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém. O Pai Eterno quer que você se entregue totalmente a Ele. Aceite ser amado pelo Pai Eterno. Já viu a expressão mal amado? Pessoa que parece que foi, como diz um pregador antigo aí, batizado no vinagre. A pessoa não é amada pelo Pai, ela não se deixou ser amada pelo Pai. O Pai, Ele quer nos amar, o Pai Eterno, porque
Ele deseja ter relacionamento conosco. Aí eu pergunto, por que então existe vida eterna? Eu perguntei primeiro, como ter vida eterna? Agora eu pergunto, por que existe vida eterna? Precisava Deus criar a vida eterna para o homem? Ele já tinha tentado uma vez lá no Jardim do Éden, quando criou o homem para ser eterno. Adão e Eva para serem seres eternos. Erraram, pecaram, se afastaram de Deus. E o profeta diz, olha, os seus pecados que fazem divisão, os seus pecados que não permitem nós estarmos juntos, não tem como ter ligação, não tem como ter relacionamento por conta dos seus pecados, porque os teus pecados afastam de mim. Mas aí, por conta dessa situação, por causa do pecado que sempre afastou o homem de Deus, e será que hoje o pecado continua afastando o homem de Deus? Continua, né? Mas a montanha de pecado nos cobre tanto que Deus não consegue chegar perto de nós. Mas não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Ele continua sendo um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de relacionamento, um Deus que quer amar os seus filhos, mas os filhos se afastam. Os filhos deixam de estar próximos dele por conta dos seus pecados. Mas então, respondendo a pergunta, por que existe vida eterna? Porque Deus se importa com os seus filhos, mesmo que nós não merecemos. Com certeza tem pessoas aqui que têm filho, que falam assim, olha, tem dia que dá vontade de trancar esse filho no quarto e não ver ele. Mas você continua amando. Porque o filho se afasta de você. Porque ele pratica coisas que não te agradam. E muitas vezes ele não merecia, ele não merece o amor do pai e da mãe. Tudo que o pai e a mãe faz. Assim é Deus conosco. Ele continua nos amando. Ele se importa. Então, existe vida eterna porque ele se importa com os seus filhos. Existe vida eterna porque ele deseja que seus filhos vivam eternamente junto dele. Tanto é a prova disso que ele preparou um lugar. A prova disso foi lá em João 14, quando os discípulos estão apavorados, coração apertado, achando que eles iam ser secretários executivos do rei. Mas de repente o rei dá uma notícia muito triste. O meu reino não é deste mundo. Eu não vim para reinar neste mundo, para ser prefeito, para ser governador, presidente. O meu reino não é deste mundo. Vocês não vão ser secretários, não vão ser meus vereadores, meus assessores. O meu reino é eterno. Entendam isso. Em João 14 ele fala para os discípulos, fiquem calmos, fiquem tranquilos, aquiete o coração de vocês, não turbe o vosso coração, creem em mim, creem também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei e levarei para mim mesmo. É isso que ele fez. Ele voltou para o Pai. Ele voltou para a eternidade, para que lá na eternidade ele preparasse lugares para mim e para você. E quantos estão sonhando com esse lugar? Quantos estão almejando, falando assim, olha, eu quero voltar para a eternidade. Lá é o meu lugar. Eu estou aqui de passagem. Em agosto, dia 23 de agosto, eu fui no aniversário da irmã Ana Cândida. 83 anos. Irmã Ana, como foram esses 83 anos? Passou depressa, parece que esses dias eu estava correndo. Esse dia meu pai estava me repreendendo. Mas foi esses dias. 83 anos. Sabe o que significa isso? Nós estamos aqui de passagem. Pode viver 60, 70, 80, chegar aos 100 anos. Vai passar depressa. Nós estamos aqui de passagem. Não se compara com a eternidade que nós vamos viver. Então,
Porque Deus, Ele preparou a eternidade, porque Deus criou a vida eterna, porque Ele nos ama, porque Ele se importa, porque Ele quer se relacionar com os seus filhos. Por isso Ele preparou um lugar especial para nós. Terceiro, conheça a Deus, conheça o Filho. Como chegar no céu, como voltar para a eternidade, como voltar para o futuro. Conheça a Deus, conheça o Filho. João 17,3. João gosta muito de falar sobre vida eterna. Só no Evangelho de João aparece 36 vezes a palavra vida eterna. 36 vezes vida eterna. Conheça a Deus, conheça o Filho. O João, quando Jesus estava na oração sacerdotal, que ele se inclina para falar com o Pai, para entregar a sua vida totalmente ao Pai, porque ele logo ia ser morto, crucificado. E no terceiro versículo, quando ele está orando, ele diz ao Pai assim: ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus, conhecer o Filho. Você pode responder: o que é a vida eterna? Conhecer a Deus, conhecer o Filho. Você está conhecendo a Deus? Está conhecendo o Filho? Como você está? Qual é o seu nível de conhecimento? Os professores falam assim, que aplicam provas, aplicam avaliações, mas a avaliação e a prova não quer dizer com o nível de conhecimento que o aluno tem. Talvez o aluno se prepara para responder as questões, tira uma nota boa, mas não tem conhecimento. O que importa é o conhecimento que nós temos. E o conhecimento aqui não é intelectual. O conhecimento aqui de Deus, quando nós queremos conhecer a Deus, quando João relata isso, as palavras de Jesus, ele está querendo dizer que conhecer a Deus não é conhecimento intelectual. Porque conhecimento intelectual tem de monte. Eu tenho um livro de um homem que era cristão, virou agnóstico, e ele escreveu assim um livro de quase 300 páginas sobre Jesus. Somente conhecimento. Não tem profundidade porque não conhece Jesus. Não conhece o Pai. Porque o conhecimento que João está descrevendo aqui nas palavras de Jesus não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento relacional. Um conhecimento em que você se aproxima de Deus para conhecê-lo mais e mais. Um conhecimento em que você tira um tempo para sentar com Ele. Achei interessante, hoje nós estávamos na nossa igreja lá de Piraquara, ministrando louvor num evento do Outubro Rosa. E a pastora Fábia falou assim, na oração dela, tinha o café antes do início do evento, mas na oração ela falou assim: Jesus, vem tomar café conosco. Isso é relacionamento. Se você não fez isso, experimente fazer isso. Quando você entrar na sua sala para trabalhar, fala: Jesus, assente-se comigo, trabalhe comigo nesse dia. Jesus, entre comigo no carro, na minha direção, enquanto eu ando por este trânsito, enquanto eu dirijo este carro, esteja comigo. Enquanto eu opero esta máquina, Jesus, esteja comigo. Enquanto eu caminho, esteja comigo. Isso é relacionamento. E às vezes nós separamos o secular do sagrado. Nós achamos que sagrado é só dentro do templo e no quartinho que nós temos em casa. Nós vivemos relacionamento o tempo todo com Cristo. Conhecer a Deus, conhecer o Filho é o tempo todo, o relacionamento com Ele. Não é quando você entra no seu ambiente de trabalho, você muda de figura. Ali você fala mais asperamente, ali você talvez usa palavras de baixo calão, talvez ali você trata as pessoas com indiferença ou até com agressividade. Não! Relacionamento com o Pai, relacionamento com o Filho
é o tempo todo, 100% do nosso dia. Conhecer a Deus, conhecer o Filho, isto é vida eterna. Vida eterna é conhecer o Pai, conhecer o Filho. Palavras de Jesus, palavra do nosso Mestre. Conhecer a Ele significa viver mais perto. Você só conhece alguém quando você passa um bom tempo junto. Os antigos já diziam assim, quer conhecer uma pessoa tem que comer alguns quilos de sal, né? Saco de sal. Por que isso? Come de uma vez um pacote de sal? Não. Você vai comendo aos pouquinhos. Come hoje uma porção. Amanhã outra porção. Depois de amanhã outra porção. E você vai comendo outra porção. Quando você vê, você está tão íntimo da pessoa, que você fala, poxa, eu não conhecia esse lado. Eu não sei quantos aqui já se surpreenderam com alguma pessoa que você já tinha descrito assim na tua mente. Essa pessoa não vale nada. Mas eu gosto dela. Depois você vai caminhando com a pessoa, você começa a conhecer. Começa a caminhar com a pessoa e fala assim, poxa, mas a gente pede até perdão. Esses dias eu pedi perdão para uma pessoa porque eu pensei em algo da pessoa. Só pensei. E já estava querendo tratar a pessoa com indiferença. E, poxa, não, acho que está meio estranho esse negócio aí. Mas coisa da minha cabeça. E a pessoa se aproximou de mim. E sem desconfiar de nada. Eu falei assim, me perdoe. A pessoa nem sabia o que era. Mas porque eu tinha criado algo na minha mente com relação à pessoa. Por conta do que eu coloquei, alimentei a minha mente. Conhecer a Deus, conhecer o Filho, é manter uma amizade íntima. Sabe o que é isso? É para toda a vida. É sem fim. É vida sem fim. Isto é vida eterna. Isso é vida eterna. E a palavra vida eterna que aparece no Evangelho de João 36 vezes, que aparece aqui, vida eterna que aparece em 1 João também, que fala da promessa, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Nós não temos vida eterna em nós mesmos, porque a eternidade compete somente a Deus. Então, quando nós falamos de vida eterna, nós estamos falando de vida de Deus. Então, quando nós desejamos vida eterna, nós desejamos a vida de Deus. Você entende a profundidade disso? Quando nós desejamos vida eterna, a eternidade, quando nós sonhamos, quando nós almejamos viver a eternidade com Deus, nós almejamos Deus. Conhecer a Deus, se aproximar de Deus, querer estar mais perto de Deus, querer ser amado do Pai e usufruir de tudo que Ele tem para nós. Isto é vida eterna. Há uma história a respeito de uma conversa entre um jovem ambicioso e um homem mais velho, que conhecia bem da vida. O jovem disse para aquele homem, aprenderei um ofício. E aquele homem olhou para o jovem e disse, e depois? E ele respondeu, porém um negócio. E o sábio disse, e depois? Ele diz, farei uma fortuna. O sábio disse, e depois? Suponho que ficarei velho e me aposentarei e viverei com o meu dinheiro. E ele perguntou, e depois? E o jovem ambicioso respondeu, bom, suponho que algum dia eu morrerei. Aí o sábio perguntou, e depois? Foi a última pergunta, mas foi a pergunta mais penetrante no coração e na mente daquele jovem. E depois dessa vida? Essa é a pergunta. E depois, quando cessar o fôlego de vida? Porque nós estamos respirando só por conta da graça e da misericórdia de Deus. Nós estamos vivendo neste mundo só porque Deus ainda, Ele permite vivermos esse tempo aqui na terra. Mas e depois? E depois? Convido vocês a se colocarem em pé.
A ressurreição de Cristo é o penhor da nossa própria ressurreição futura para a vida eterna. Onde a morte e todas as imperfeições da criação presente ficarão sendo coisas do passado. A nossa leve e momentânea tribulação, ela produzirá em nós um grande peso, que será um peso de glória. Quanto mais sofremos aqui, pode ter certeza, mais valor nós daremos na vida eterna. Se você vive um momento de dificuldade, de tristeza, de angústia, de aflição, tenha certeza que isso está produzindo em você um peso de glória para a vida eterna. Você está sendo moldado neste mundo, para que quando você chegar no céu, você vai abraçar Jesus e falar assim: muito obrigado. Muito obrigado. Com muito custo, com muito sofrimento, mas o Senhor teve misericórdia de mim, me deu fé, para eu crer, para eu ser amado do Pai, para eu conhecer a Deus e o Filho, para eu confessar as minhas imperfeições, os meus pecados, me arrepender e chegar aqui a Deus. Eu queria convidar você que gostaria de vir à frente e receber uma oração. Os nossos líderes, intercessores estarão orando por você, estarei orando aqui no microfone. Você que deseja conhecer mais a Deus, você que não se sente amado do Pai, você que ainda não crê no Filho de Deus, você não tem certeza da sua vida ainda eterna, você não sabe o que será, se você viver mais uma hora, mais um dia, mais um ano, 10 anos, o que será da sua vida? O dia e a hora que nós vamos partir, ninguém sabe, somente Cristo. A senha, só Ele sabe. Isso não faz diferença em idade. Deus, Ele está cuidando de nós, mas Ele está dando uma chance de conhecer Ele cada vez mais. Se você quiser vir à frente, vem.